Aqui começa, então, a regulamentação da reforma tributária, onde o governo começa a tratar alguns pontos, não é? Alguns detalhes que eu achei importante, não necessariamente vou passar por todos eles, tá, pessoal? Eu vou chamar atenção para vocês, mas a parte que eu acho que me apetece sob o ponto de vista técnico, que eu acho que estava não tão claro e o que parece nós conseguimos ter uma informação um pouquinho mais lapidada, não é? Ele fala um pouquinho sobre a questão do conceito de incidência e definições que eu acho importante. Mas eu quero nós estarmos atentos a alguns pontos que eu acho interessantíssimo, sobretudo aqui nessa questão do momento do fato gerador, que era algum ponto que também me parecia tempestuoso. Ele diz que o fato gerador é o momento do fornecimento ou do pagamento. Então, eu achei interessante essas duas definições. E aí eu começo a fazer algumas interpretações sobre isso. Quando nós falamos, por exemplo, de CBS, nós estamos falando, então, de uma prestação de serviço ou vendas também que podem acontecer. Sobre o faturamento, se nós olharmos do ponto de vista do PIS e COFINS, a sua tributação é sobre o faturamento. E tem o IPI, que é pelo seu fato gerador da entrega. Então, eu só queria um pouco mais de clareza por parte do fisco em relação a essa dinâmica. Assim, olha, para o CBS vai ser considerado fato gerador pagamento. Para o IBS vai ser considerado o momento que você fornece, então, a mercadoria. Ou não, ou simplesmente adote um único formato, ou seja, formato pagamento. Eu acho mais justo quando acontecer o pagamento da mercadoria ou da prestação, a partir disso ocorre o fato gerador. Ponto. Como fosse um efeito caixa, que nós já conhecemos também essa dinâmica. Mas ainda para mim isso não está tão claro de como que isso vai funcionar, se vai ter uma distinção para IBS ou CBS. Estou mergulhando mais profundamente sobre essa questão do fato gerador para que eu possa entender um pouquinho mais a dinâmica disso. E aqui chegamos na parte que fala da questão do fato gerador, que é o destino. Fato gerador será o destino. Portanto, todo momento que eu for, então, emitir um documento fiscal, a partir do momento que nós vamos iniciar, então, as tratativas do IBS e CBS, nós vamos saber que é o destino. E é o destino que vai ditar qual vai ser a alíquota pertinente sobre, então, a dinâmica de cada um desses tributos, não é? Um pouco mais aqui, que eu acho que é legal, que é a parte de alíquota, aqui ele diz: a União, os estados e os municípios terão autonomia na fixação de sua alíquota. E aqui ainda entra num detalhe bem importante. A alíquota de cada ente poderá ser definida com base na alíquota de referência, via acréscimo ou redução, 1 pontos percentuais ou sem referência à alíquota de referência. Louco isso, né, pessoal? Então, será que cada estado vai ter, então, a liberdade para definir, juntamente com os respectivos estados, qual vai ser essa alíquota? É um ponto que me parece também interessante e aqui ainda chama mais atenção. Caso o ente federativo não fixe suas alíquotas, aplica-se a alíquota de referência. Por isso que, quando o projeto de lei, e inclusive foi pauta também por meio do Senado, onde ele quis fixar uma alíquota padrão, para que assim tivesse cuidado para não passar dessa alíquota também. Então, digamos que tem um cuidado muito grande, porque se você não fixa qual que é o limite de alíquota, pode ser eventualmente que isso seja colocado uma alíquota maior. Então, acho que foi prudente, digamos ali, esse detalhamento. E aqui, por fim, ele chama a atenção do ajuste de alíquota de referência em caso de mudança da legislação. Então, deixou um espaço ali também, caso tenha mudanças em relação à dinâmica de como tratar. Aqui chama a atenção mais do sujeito passivo, né? Quem que vai ser o responsável para desenvolver aí os pagamentos e a dinâmica. Chama a atenção também que as empresas do Simples Nacional podem aderir ao pagamento do IBS e do CBS e continuar no Simples. Isso é muito importante deixar claro que o Simples Nacional, para essa reforma, não está sendo impactado diretamente, isto é, se você é optante do Simples e gostaria de se manter nesse regime, não tem problema, você permanece
rigorosamente pagando toda a sua tributação de forma simplificada dentro do DAS. Se porventura você quiser recolher o IBS e CBS, você recolhe fora do DAS, algo semelhante como nós podemos observar hoje no Simples Nacional quando você paga o ICMS por fora. Chamamos isso de sublimite. Dito isso, você vai pagar por fora o CBS e IBS, restando apenas dentro do regime do Simples, a pagar dentro desse tipo de regime tributário, você vai pagar o IRPJ, contribuição social e o CPP, ou seja, 3 tributos só dentro do Simples. O restante você pode optar em pagar por meio dessas duas sistemáticas que se apresentam, por meio do IBS e CBS. Portanto, você tem ali pontos a fim de mencionar. Kleber, o fato gerador será o destino. Então, assim, esse tributo será gerido nesse estado? Exatamente. Por isso que o comitê gestor, o Marcelo, o objetivo é criar também mecanismo de uma plataforma para facilitar, de fato, o próprio pagamento. Embora, de acordo com o que está sendo vinculado, que vai ser uma apuração assistida, isto é, o fisco que vai apurar para você, ele vai pegar as suas entradas e as suas saídas e vai devolver para você um cálculo do IBS e CBS, a fim de você atestar se confia ou não. Tem liberdade, evidentemente, para você fazer algumas mudanças, mas ele vai fazer o cálculo para você e você valida. Eu penso que dentro dessa perspectiva de validação, que tenha um campo específico para que assim você possa, então, fazer apenas a validação e automaticamente gerar a guia que é competente. Então, eu imagino que vai ser dessa forma para ficar mais simplificado.